Olá, professora Wanda Cardoso de volta no módulo 4, onde iremos tratar das práticas e ações pedagógicas e competências específicas de língua portuguesa. Esse é uma novidade, nós trazemos a novidade em relação a como o professor trabalhar sob o olhar do currículo de Pernambuco para a prática pedagógica em sala de aula. Veremos agora nesse próximo slide que toda prática docente é resultado de uma teoria pedagógica. A pergunta que nós fazemos é: qual teoria pedagógica é mais adequada? Há estudiosos da área da linguagem mais atualizada que garantem que a tecnoprogressista socio-interacionista. O que é isso? Então, nós devemos, em sala de aula, professores como um todo, não só de língua portuguesa, mas trabalhar com a questão das tecnologias, porque nós estamos trabalhando, como já dito anteriormente, com nativos digitais. Então, se o professor ele não ressignificar a sua prática pedagógica, de como está atualizando o seu fazer pedagógico, a sua didática em sala de aula, as suas metodologias, se não estiverem alinhadas com esse novo público, aí a tendência é complicar. Mas o professor ele deve se atualizar, participar das formações e que tudo ficará alinhado. Vejamos no próximo slide, quando trata do professor ressignificar o seu modo de trabalhar. Então, o que é o aprender a aprender? O que é o professor se libertar das suas velhas formas de ensinar para as novas formas, o que a sociedade exige? Então, aprender a aprender é estar aberto às novas informações e filtrá-las. Reter e assimilar a essência da informação nova. Equilibrar novas e velhas informações. A aprendizagem ela ocorre conforme, tem que se considerar isso, professor, o estilo cognitivo do aprendiz, temas do interesse e necessidade do aprendiz e o ritmo da aprendizagem. É claro que entre um estudante e outro, esse ritmo ele vai diferenciar. O problema que nós temos é que encontramos alguns professores, eu digo isso porque eu participo de algumas formações continuadas, e há professores ainda resistindo em não utilizar as tecnologias digitais em sala de aula. Chega alguns que ainda dizem: ora, e pode usar celular em sala de aula? Professor, pode e deve, desde que tenha finalidade pedagógica. Como é que nós podemos trabalhar o letramento crítico, o letramento digital, se não for com as novas tecnologias? Aí outro professor vai dizer: ah, mas minha escola não há internet. Professor, hoje nós somos localizados. Qualquer pessoa tem acesso à internet. Há dificuldade, uns não têm. Mas há aquele sentimento colaborativo que nós falamos no módulo 2, em que essa turma que é a nativa digital, essa geração, ela tem esse acesso, ele tem esse espírito colaborativo, essa geração ela traz, por sua natureza, esse espírito colaborativo em que um estudante não tem a internet, ele fornece para o outro. E aí nós vamos trabalhar dentro dessas novas tecnologias, dentro dessa nova aceitação, dessa nova classe, dessa nova geração, que é a geração Z e a geração Alfa, que está esperando novidades da escola. Nós não podemos continuar com aquela velha escola que traz aquele velho texto, aquele quadro escrito sem trazer nenhuma atratividade para o nosso estudante. Então, com isso, trabalhando com essas novas tecnologias, que eu garanto que eles sabem melhor do que nós, então ele vai fortalecer a autonomia, é o que nós vamos ver agora nesse próximo slide. Então, fortalecer a autonomia e o protagonismo dos estudantes nas práticas de linguagens. Empregar métodos, estratégias e recursos que melhor atendam às características cognitivas e culturais dos estudantes. E por meio de práticas e ações pedagógicas que visem a promoção e ao fortalecimento da autonomia, do caráter crítico e investigativo, da fluência e especialmente do protagonismo. Então, isso quer dizer que
quando o nosso estudante ele já é da geração digital, ele é da geração Z e geração alfa, são esses novos estudantes que chegam agora às escolas, eles sabem baixar aplicativos, eles manuseiam a ferramenta com a maior facilidade e não há nenhum problema de o professor pedir, inclusive, ajuda ao aluno. Vamos acessar essa rede social. Cabe ao professor verificar o que pode e o que não pode acessar. Então, esse protagonismo é dado ao nosso estudante com a mediação, com a orientação do professor no que ele deve pesquisar, o que pesquisar e como pesquisar, quais são as informações, o que nós vamos trazer para a sala de aula para ver o que é válido, o que não é válido, ser inclusive divulgado nos meios sociais, na comunidade, o que pode ser publicado. E aí, professor, o senhor pode trabalhar com o conteúdo do currículo, o senhor pode trabalhar com as práticas de linguagem, com os gêneros textuais que o senhor escolher, utilizando também como suporte não só o texto impresso, claro que não é para deixar o texto impresso, mas também dar uma ênfase, dar um protagonismo para as tecnologias digitais. Elas estão aí para nos ajudar. Em relação às práticas de linguagem, como podemos ver no próximo slide, nas práticas de linguagem, juntamente com as diferentes estratégias, procedimentos e condições de produção, efeitos de sentido, de articulação entre os recursos linguísticos e semióticos. Então, se envolvendo com todas essas práticas que a internet, que o meio digital proporciona, ela vem possibilitar a construção e expressão das diferentes identidades para inserção e participação social, para o projeto de vida, para o fortalecimento de posturas e espaços democráticos, para a leitura crítica e plurissignificativa da realidade dos bens simbólicos e culturais. Ou seja, como nós podemos trabalhar a nossa cultura, a realidade social do nosso estudante, a gente utilizando, sim, dessas mídias, dos aplicativos, para que os alunos se insiram, se sintam protagonistas, inclusive tratando das múltiplas identidades, porque quando se acessa essas redes sociais, isso é fato, as teorias comprovam que se criam múltiplas identidades. Então, como trabalhar essas identidades? Se em um grupo você mostra um perfil, se em outro grupo você mostra outro perfil, e o que isso vem implicar para nosso estudante? Então, isso é interessante, o professor trabalhar, se apropriar do conhecimento em relação a essas novas tecnologias para trabalhar em sala de aula, trabalhando com isso os novos letramentos, trabalhando letramentos críticos, que isso vai muito mais além do que compartilhar informações, do que é deixar com que nossos estudantes ele tenham autonomia para selecionar o que ele puder de imagens, de vídeo, e dizer esse eu posso compartilhar, esse eu não posso, esse vídeo aqui ele tem um direito autoral, eu não posso compartilhar, tem que respeitar isso, porque a própria Constituição traz isso no artigo 5º, que há o direito de imagem. Então, nós devemos trabalhar muito isso em sala de aula. A gente vê muitos estudantes filmando imagens de violência e publicando em redes sociais, achando interessante. Não é para ser trabalhado isso com seriedade em sala de aula. Então, aproveitar assim o professor, quebrar a sua velha forma de ensinar, conseguir romper com esse paradigma antigo de trabalhar e voltar para o que nós chamamos hoje de metodologias ativas, é o que possa ser encontrado, a gente vai trabalhar isso no próximo slide. Então, as metodologias ativas, elas se baseiam em formas de desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando as condições de solucionar desafios advindos das atividades essenciais da prática social. O que é isso? Nós devemos dar ênfase em sala de aula, trabalhar com gêneros textuais que façam sentido para o nosso estudante. Não trabalhar o letramento da letra, apenas trabalhar um gênero textual, uma redação ou um ditado. Com que finalidade isso vai ter para nosso estudante? Para ele trabalhar posteriormente na sua comunidade e na sociedade. Ou seja, essas metodologias ativas, elas levam os sujeitos, os nossos estudantes, para agir ativamente, utilizar no campo da linguagem, se colocar como sujeitos interativos que produzem, que se colocam numa forma de alteridade perante o outro, nessa arena discursiva que é o uso da palavra, é o uso do diálogo no discurso.
Então, como nós estamos preparando nossos estudantes com projetos em sala de aula que eles reverberem na sociedade e na comunidade onde nossos estudantes vivem, convivem, para que isso faça sentido de fato à escola e ela seja atrativa. Então, o estudante vai sempre querer voltar à escola, porque ele sabe que ali ele vai trabalhar com projetos, que esse projeto vai trazer alguma funcionalidade para a sua comunidade ou até para posteriormente para esse estudante mais na frente, para ele se valer na sociedade como um sujeito com a capacidade de utilizar a linguagem de forma exitosa. Outro ponto que nós vamos abordar em relação ao currículo, que ele é interessante, muito interessante, que traz a questão das competências, das habilidades. Agora, nós vamos ver no próximo slide a competência específica de língua portuguesa. São 10 competências. Veja no próximo slide que nós vamos tratar apenas da competência 10. Veja a competência 10. Ela diz mobilizar práticas da cultura digital de diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos nos processos de compreensão e produção, aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. Professor, como é que o senhor poderia, em um plano de aula, selecionar essa competência? Porque uma hora o senhor vai ter que utilizar essa competência, ela está no currículo, isso é norma. Então, vai ser utilizada essa competência, vai procurar no organizador curricular e lá tem as habilidades, as práticas de atuação. Então, como pode organizar a sua aula, tendo como exemplo, são 10 competências, mas eu, por exemplo, eu proponho essa. Como o senhor poderia trabalhar em um momento para desenvolver as habilidades em nossos estudantes, para que ele mobilize algo da cultura digital e que ele se faça valer como sujeito nessa cultura, hoje na era da cibernética, na era do mundo digital, em que ele possa interagir de forma que não comprometa as suas ações. Então, é a partir da escola que nós vamos trabalhar nesse letramento crítico e letramento digital com os nossos estudantes. Então, eu sugiro que o senhor prepare essa primeira aula, utilizando essa competência 10. Como é que o senhor vai utilizar a partir de mobilizando alguma ferramenta? Se não souber, pesquise, ou então participe das formações que nós estamos promovendo aqui na rede, as formações continuadas. Nós estamos trabalhando com tecnologias digitais. Então, se apropriar, procurar, ou se não souber, alguém que possa dar um suporte, até os próprios alunos, estudantes, eles sabem fazer isso. Então, nesse momento, a gente vai finalizar essa aula. Eu desejo que tenha êxito, que procure atualizar-se, procure sempre estar em constante contato com essas tecnologias, buscando, aprendendo, que é um eterno aprendizado da nossa vida. E não deixem de assistir a próxima videoaula, que é a aula 2, que vai tratar das avaliações nas práticas de linguagens. Professor, eu desejo bons estudos e boas práticas em sala de aula.